Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje, para encerrar a nossa semaninha, eu trago o domingo esse cacho de uva linda, feito no passo a passo, para vocês aprenderem a fazer uva e fazerem juntinhos comigo, tá? Olha só, já aproveita, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, dá uma olhadinha nos outros vídeos, porque tem muito conteúdo bacana aqui no canal. Deixe também aquele like caprichado para mim saber que você tá gostando do meu conteúdo e vai continuar me acompanhando. Então, vamos lá? Olha só, aqui, ó, já adiantei com o stencil e o nome da semana, mas isso vai ficar tudo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E onde encontrar também o stencil. E vou começar aqui, ó, pela minha uva. Eu vou fazer uvas escuras, mas eu começo aqui pela folha, usando as seguintes cores: ocre ouro, verde pistache, verde grama, verde musgo, verde oliva, sépia e um pouquinho do verde glacial, tá? Vou usar aqui o pincel número 6 da 421, tá? Eu gosto de pintar com pincel mais macio. Eu começo aqui, ó, com o ocre ouro. Eu vou fazer uma folha um pouquinho mais envelhecida e outra um pouquinho mais verde, tá? Já venho, ó, com um pouquinho uma pincelada do verde glacial, um pouquinho do verde pistache e já pego, ó, também uma pincelada do verde grama, tá? Mas deixando ela com aquele aspecto mais amarelado, tá? Uma folha mais envelhecida, como eu disse. Volto aqui, ó, novamente para o ocre ouro. Espalho a tinta bem. Venho, ó, novamente com o verde grama. Nessa mesma folha, eu vou fazer um lado amarelado, o outro lado um pouquinho mais verde, tá? Um pouquinho do verde pistache. Venho aqui, ó, na pontinha da folha, ajeitando bem certinho com ocre ouro e vou fazendo a junção com um pouquinho do verde pistache que eu deixei aqui no cantinho, pra ficar assim, ó, meio amarelada mesmo, tá? Faço a junção das cores bem certinho, para isso eu vou fazendo movimento circular. Pego um pouquinho do verde musgo e do verde oliva, pego junto no pincel e venho passando aqui, ó, na outra parte aqui dessa folha. Venho da pontinha, certo? Bem certinho a pontinha aqui, ó, com um pouquinho do verde grama. E deixo a dobrinha dela ali, ó, e venho aqui para esse outro pedacinho que vai até aqui, ó, na uva. Preencho essa parte aqui bem certinho, contornando a uva e fazendo a junção. Aqui também, ó, mais um pouquinho de tinta e vou ajeitando dessa forma, ó. Faço a junção bem certinho onde tá mais amarelada, né? Venho aqui no cantinho com um pouquinho do verde oliva, já para escurecer, pego um pouquinho mais do ocre ouro, jogo aqui, ó, no meio dessa outra parte aqui da folha e faço a junção. Aqui, ó, já venho com um pouquinho mais também. Uma pinceladinha a mais do ocre ouro para deixar uma claridade, um volume ali do lado mais verde da folha. Venho aqui no cantinho com um pouquinho do verde oliva, posso pegar já esse verde oliva com um tiquinho do sépia junto e vou fazendo o lugarzinho onde que eu vou colocar as nervuras depois, tá? Um pouquinho mais do verde oliva, vou colocando aqui no meio, ó, e puxando já para fazer as nervuras. Dessa forma. Aqui também vou puxar, venho aqui, ó, pro lado mais amarelo, vou puxar também uma nervurinha. Venho com mais um pouquinho do verde oliva, pego junto com sépia e vou puxando, ó, deixando bem certinho as marcações que tem na folha, tá? Aqui, ó, venho com um pouquinho do sépia e pego bem menos verde oliva para dar aquele aspecto de mais seco aqui na folha. Um pouquinho do verde oliva para mim deixar essa partezinha aqui um pouquinho mais escuro também, envelhecer ela também um pouquinho. Aqui, ó, do lado avesso da folha, eu venho com um pouquinho, com pincel sujo mesmo, eu pego um pouquinho do verde glacial e vou fazendo a dobrinha que a folha da uva fez. Do lado, ao contrário, do lado avesso da folha, a folha da uva é um pouquinho mais claro, então com o pincelzinho sujo e o pouquinho do verde glacial, ele vai ficar mais esverdeado, bem clarinho, tá? Exatamente igual é a folha da uva. Aqui, eu vou jogando um pouquinho também desse lado amarelado para dar uma clareada, bem pouquinho, ó. Trabalho com a sujeirinha
de tinta no meu pincel e dou uma leve clareada em alguns lugares, ó. Isso pra ter só, pra dar só mais um pouquinho de volume, tá? Na folha. Venho com um pouquinho do sépia. Em alguns lugares, ó, vou jogar um pouquinho do sépia, fazer uma manchinha como se fosse aqueles envelhecido que dá na folha da uva, tá? Às vezes um picadinho, daí em volta fica bem na cor sépia, tá? Então, em alguns lugares, ó, dou uma pinceladinha para dar mais envelhecimento na folha, tá? Venho aqui, ó, para essa outra folha. Essa daqui tá toda ela pega a parte de trás da folha, então eu vou fazer uma misturinha do verde glacial com um pouquinho, bem pouquinho, do verde grama e passo nela toda, tá? Só preencher mesmo ela toda, levando a tinta bem em cima do risco, apenas preencher mesmo. Depois de preencher, venho com um pouquinho de verde grama no meu pincel e vou fazendo as nervurinhas da folha. Lá pelo lado de trás, tá? Puxo de um lado, do outro, faço todas as nervurinhas, bem certinho. Não precisa ficar muito fino, não, por isso eu uso o mesmo pincel, tá? Limpo bem o meu pincel, venho com mais um pouquinho do verde grama. Em alguns lugares eu faço um contorno nessa folha, tá? Pra fazer de conta que a beiradinha da folha virou bem pouquinho, tá? Ela fica mais escura só na beiradinha. Então, vou seguindo as dobrinhas, as voltinhas que a folha da uva faz, bem certinho, ó. Em alguns lugares deixa um pouquinho mais forte, em outros não, tá? Dou uma escurecidinha bem pouquinho na beiradinha, com cuidado, tá? Pra não exagerar. Essa folha aqui, ó, já vou fazer ela toda no verde. Então, eu pego um pouquinho do verde grama, com um pouquinho do verde pistache, aqui no cantinho, ó, já jogo um pouquinho do verde pistache por cima do verde grama. Vou passando aqui, ó, no cantinho, mais um pouquinho do verde grama e já vou espalhando a tinta. Ajeito bem certinho. Aqui no cantinho já vem com um pouquinho do verde oliva por cima desse verde grama, para ficar um pouquinho mais escuro. Aqui também, ó, já venho, é uma folhinha um pouquinho menor, tá? Preencho bem certinho e trago esse verde grama até aqui, ó. Já venho com a pinceladinha do verde pistache por cima desse verde grama, mais um pouquinho do verde grama com verde pistache, completo aqui. Venho, ó, com um pouquinho do verde oliva e sujeirinha do sépia, escureço aqui no cantinho, ó. E próximo da uva, já faço uma sombra que a uva faz em cima da folha. Venho, ó, com sujeirinha do verde oliva e do sépia, fazendo aqui, ó, a marcação no meio da folha. Pego mais uma pincelada do verde pistache, pego esse verde pistache junto com o verde glacial para me deixar essa parte aqui da folha um pouquinho mais claro, tá? Porque ela pega mais claridade, ó, já sai da sombra ali da uva, então essa parte aqui, essa aqui de cima também, já fica um pouquinho mais claro. E preservo ali, ó, a sombra que a uva faz em cima da folha. Desse lado aqui também ajeito bem certinho. Já trago a tinta em cima do risco, venho com mais uma sujeirinha do verde grama, passo aqui, ó, ajeito bem certinho. Aqui, ó, também. Já vem com um pouquinho do verde oliva, junto com o sépia para fazer as nervurinhas aqui dessa folha, tudo bem delicado, tá? Aqui, ó, sujeirinha do verde glacial com verde pistache e pronto. Fica dessa forma as folhas aqui desse cacho de uva. Eu espero secar para trabalhar o talinho. Enquanto isso, ó, já vamos pintando a uva, tá? E vou usar as seguintes cores: púrpura, uva, berinjela, preto, azul caribe, azul ardósia, rosa cande e flor de malva. Aqui vocês podem usar ou azul caribe ou ardósia, tá? Tanto faz. Eu começo aqui, ó, nessa uva de cima, com um pouquinho do púrpura. E na parte aqui de baixo dessa uva, já entro com um pouquinho do vinho. Vou fazendo a junção bem certinha entre o púrpura e o vinho. Misturo bem. Já vem também com um pouquinho do berinjela, bem pouquinho, sujeirinha de tinta no meu pincel. Escureço no cantinho e vou puxando, ó, um pouquinho pro meio, tá?
bem pouquinho mesmo. Berinjela é uma cor bem forte, então eu preciso dosar, tá? Venho com sujeirinha do flor de malva e vou dar uma clareada aqui, ó. Notem, ó, que aparece bem pouquinho, porque eu trabalho com pouca tinta. Tô usando o pincel número 6 da 421 e desse lado aqui também, ó. Jogo só um pouquinho e dou uma mescladinha, dou umas pinceladinhas pelo meio. Já venho com um pouquinho do azul Caribe, passo aqui, ó, pra deixar aquela impressão de pozinho na uva. Sujeirinha, bem pouquinho, do rosa candy, deixo aqui, ó, só pra dar uma clareada, mas deixo aquela claridade bem espalhadinha, tá? Nas laterais. Venho aqui, ó, com um pouquinho mais do púrpura, espalho bem. Já venho, ó, nessa outra uva também. Uva é sempre fácil de pintar. Então, aqui, ó, eu já posso vir passando em várias. Se vocês acharem que vão se perder, gente, faça uma a uma, tá? O resultado, tendo bastante capricho, é o mesmo, tá? Eu gosto de pintar e pintando já assim, várias de uma vez, tá? Então, vou passando o púrpura em vários. Venho, ó, com um pouquinho do uva em cima desse púrpura, vou usar um pouquinho do uva também. Ou posso fazer uma misturinha entre o uva e o púrpura no meu pratinho e já passando na uva quase toda, tá? Eu deixo bem próximo, olha só, do risco, mim conseguir enxergar o desenho bem certinho e não me perder, tá? Então, eu sugiro para vocês que vocês também façam isso, se quiser pintar vários de uma vez, como eu estou fazendo. Deixa, ó, o desenho ali do risco, bem próximo do risco, para vocês enxergarem bem certinho, tá? Agora, eu venho com vinho, coloco lá no meu pratinho, pego com um pouquinho do Aquarela Silk, porque meu vinho tá um pouco seco. Vou contornar essa uva aqui, ó, que tá mais na ponta, bem certinho com esse vinho, fazendo a junção bem certinho com o púrpura e o uva que eu passei aqui. Venho, ó, já contornando as outras uvas. Com esse vinho, gente, eu posso, ó, preencher todo esse espaço que ficou entre uma uva e outra, e essas que estão na beirada, eu contorno, dessa forma que vocês estão vendo. Venho, ó, com bastante cuidado, e olhem que o vinho já vai deixar, ó, o desenho das uvas bem certinho pra mim, tá? Então, completo aqui, ó, venho com vinho e vou desenhando, tá? Vou dando essa primeira mão de tinta, desenhando bem certinho cada uva, dando profundidade e preenchendo aqueles espaços que ficou sem tinta, tá? Onde eu deixei próximo do risco, agora eu já vou completando o meu trabalho bem certinho com vinho. E todos os cantinhos, ó, e vou contornando cada uva também. Vou fazendo isso com cuidado. Essa maneira de pintar a uva, gente, eu acho mais fácil, porque qualquer um consegue fazer, tá? E vai um pouquinho mais rápido também, do que ficar pintando frutinho por frutinho, tá? Aqui, ó, contorno também com um pouquinho do vinho e vou deixando uma parte, mais o miolo de cada uva um pouquinho mais claro, tá? Vou ajeitando cada uma com cuidado. Já venho com um pouquinho do berinjela, coloco o berinjela no meu pratinho, coloco uma gotinha de Aquarela Silk junto e venho, ó, trabalhando. Agora, eu vou identificar, fazer o desenho bem certinho de cada uva. E já venho, ó, fazendo a parte de sombra. Vou observando com cuidado, sempre eu começo da uva que tá nas beiradas, observo com cuidado de onde vai vir a sombra em cima dessa uva e vou fazendo. Aqui, ó, eu preciso ter a mão bem certinho, movimento bem certinho para não ficar aquelas uvas tortas, tá? Então, vou passando o pincel, ó, com bastante cuidado, sempre deixando já a sombra que uma uva faz em cima da outra já feita, tá? Parece escuro, mas depois a gente ainda vai trabalhar essa uva e vai ficar muito bacana. Venho desse lado aqui, porque essa uva que tá por cima faz sombra aqui, ó. Essas que eu tô fazendo aqui por baixo, as de cima faz sombra nelas, ó. Então, eu dou passo uma sujeirinha de tinta com
o berinjela no meio dela também, mas é pouquinha coisa e é só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel, tá? Já venho nessa daqui, faço a sombra também, mais um pouquinho de tinta aqui, ó, e na beiradinha ainda passo um pouquinho do púrpura, pra dar volume, ó. E olha como que destaca depois que eu passo esse púrpura aqui nela novamente. Aqui, ó, escureço com um pouquinho mais do berinjela. Venho com mais um pouquinho. Aqui, ó, porque a folha vai fazer sombra nessa parte aqui também. Faço a mistura das cores bem certinho para não ficar manchado. Venho com mais um pouquinho do berinjela e vou ajeitar essa uva aqui que tá lá por trás. Eu começo aqui, ajeito ela aqui, vou arredondando a parte de cima. A outra aqui, ó, já tá em cima, pego por cima dela, então eu já vou deixar aqui a parte da sombra um pouquinho mais escuro. Pego sujeirinha do flor de malva e já dou uma clareada nela aqui, ó. E notem que ela não fica clara, ela fica com aquele aspecto meio acinzentado, tá? Venho aqui, ó, contornando já a próxima uva, com cuidado, e já vou fazendo a sombra, tá? O lado um pouquinho mais escuro. E vou fazer isso em todas as uvas. Parte escura toda feita, eu venho com um pouquinho do azul caribe, pegando junto com um pouquinho do flor de malva e vou passando, ó, de um lado, deixando um pouquinho mais claro. Pego sujeirinha de tinta no meu pincel, não coloco muita tinta, que é só para dar uma leve clareada de um lado, tá? Em algumas partes, ó, posso colocar mais o azul caribe, tá? E vou fazendo isso em todas, ó. Observo o lado que fica um pouquinho mais claro e já jogo aqui, ó, nessas daqui também, e vou fazendo, ó, repetindo o mesmo processo. Passo e venho espalhando. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu já fiz outras formas de pintar a uva e são infinitas, tá? Esse eu tô fazendo um pouquinho mais simples para que os iniciantes que estão chegando aqui no canal também consigam fazer uvas lindas já, tá? Aqui, ó, jogo mais um pouquinho do azul caribe e aqui tanto faz, pode usar o azul caribe ou o azul ardósia, os dois vão ficar muito bonito, tá? Então, vou fazer, ó, a mesma coisa em todas. Aqui, ó, na continuação do cacho, vou fazer a mesma coisa, vou repetir o mesmo processo. Faço uma mistura de uva com púrpura e vou preenchendo cada uva, tá? Deixando a parte do risco sem tinta. Vou fazer isso em todas que falta. Depois de passar o púrpura em todas as uvas, venho com um pouquinho do vinho e vou, ó, fazendo a parte mais escura. Exatamente como eu fiz nessas primeiras, tá? Vou passando, preenchendo esses espaços que eu deixei sem tinta. Agora, eu vou completando com o vinho e já fazendo o contorno na uva, fazendo a junção bem certinho onde eu passei o púrpura, tá? E deixando, ó, olha só, o desenho das uvas bem certinho já. Vou fazer isso em todas que estão faltando. Tá, depois de fazer isso, vem com um pouquinho do berinjela, novamente, para mim fazendo a sombra que uma uva já faz em cima da outra. E aqui, ó, eu já posso colocar junto com esse berinjela um pouquinho do preto, tá? Para ficar um pouquinho mais escuro e para acentuar um pouquinho mais a sombra que uma uva faz em cima da outra. Essas que eu fiz por primeiro, se for preciso retocar, eu já vou dando um retoque nelas, tá? Mas eu vou fazer isso depois ainda. Venho, ó, desenhando uva por uva, tá? Caprichando na sombra, observando bem certinho. E vou fazer esse processo exatamente como eu fiz naquela primeira, e vou fazer em todas, até a última uva ali da ponta. Tá, depois de escurecer, fazer a sombra bem certinho, vem com o azul. Pode ser o Caribe ou o Ardósia, aqui eu vou usar mais o Ardósia, tá? Coloco lá no meu pratinho, aqui eu vou usar ele puro, vou reforçando, ó, começo reforçando esse aspecto de pozinho na uva nas primeiras que eu fiz. Para essas últimas aqui do final do cacho, dá uma secadinha, tá? Vou passando e deixando, ó, bem marcadinho, vou dando pinceladas, tá? Para dar aquela impressão de pozinho mesmo por cima da uva.
Com pincel bem leve, faço um contorno e vou fazendo marquinhas nelas todas. E vou repetir esse processo também em todas as uvas. Não tem um padrão, eu não preciso deixar todas iguais, não, tá, gente? Umas eu deixo mais claras, outras eu deixo um pouquinho mais escura, mas vou passando, ó, em todas. Respeito ali onde que tem a sombra, então não vou tirar aquela parte mais escura que eu deixei em cada uva, onde uma recebe sombra da outra, mas vou passando, ó, esse azul em todas, tá? Com bastante cuidado. E vou deixando marquinhas, ó, fica bem bonito quando a gente deixa bastante marquinhas nessa uva, fica mais natural. Venho aqui, ó, vou passando nessa daqui também, aqui eu já peguei junto com um pouquinho do flor de malva, para ficar um pouquinho mais claro, e venho, ó, contornando, passo uma manchinha aqui por cima de onde eu passei o berinjela também, tinta bem na beiradinha do meu pincel para me contornar ela aqui no cantinho, e faço algumas marquinhas. Dessa forma, ó, eu já vou dando mais volume no meu cacho de uva, tá? Venho aqui e completo também. Com bastante cuidado aqui, ó, reforço um pouquinho mais a parte de berinjela, que eu passei aqui, ó, e reforço nas outras também. Aqui também já vou colocar um pouquinho mais, pego o berinjela com um pouquinho do preto para ele ficar mais visível, tá? Pego novamente o azul, venho aqui, ó, nessa uva de cima e vou reforçando. E vou fazendo, ó, com todo cuidado em todas as uvas, tá? Aqui, vou contornando ela, ó, bem suave e deixando, ó, ela bem arredondada. Essa daqui também, já venho aqui, ó, essa parte pega por baixo da folha, rela, né, ali na folha. Então, aqui, eu já contorno ela pelo lado de baixo e faço algumas marquinhas. E depois que eu vou passando esse azul, ó, é que o cacho de uva vai ganhando forma, vai ganhando vida. Aqui, ó, já venho com um pouquinho do flor de malva, passo aqui e vou contornando. Vou fazendo isso, esse processo, gente, em todas as uvas, bem certinho, com bastante cuidado. Acelerei aqui o processo um pouquinho. E já tô aqui nas últimas uvas, vou fazer a mesma coisa. Pego o azul, pode ser o Caribe ou Ardósia, tanto faz, e vou pincelando com cuidado, deixando no formato da uva bem certinho, bem bonito. Venho nessa daqui com um pouquinho do flor de malva, dou umas pinceladinhas, faço o desenho bem certinho, faço a junção dessa cor, deixando aquele aspecto empoeiradinho que a uva tem. Essa daqui, ó, também já vem com um pouquinho do flor de malva, venho pro azul ardósia, contorno aqui, ó, e vou dando pinceladinhas, bem certinho. Aqui, ó, já chegando aqui no final do cacho, venho com azul ardosa, vou completando, ó, fazendo exatamente o mesmo movimento que eu fiz em todas as uvas. Me conte aí nos comentários, gente, que tipo de semaninha que vocês querem que eu faça, se querem que eu faça de flores ou de legumes, né? Se você acompanhou essa semaninha, se você gostou desse projeto da semaninha, se você conseguiu pegar o risco que tá lá no meu Instagram, tá? Deixa aí nos comentários bem certinho o que você achou, se você gostou dessas aulas de semaninha que eu preparei para vocês, tá? E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa aquele like caprichado, para mim saber que você tá realmente gostando e acompanhando o meu conteúdo, tá? Volto, ó, com um pouquinho do púrpura, para dar um destaque, né, um volume a mais nessa uva, ó. E esse púrpura que eu jogo é como se em alguns lugares, ó, tivesse saído aquele pozinho, tá? Então, ó, vou jogando esse púrpura com cuidado, não posso exagerar, jogo de um lado e vou repetir esse processo em todas as uvas, tá? Feito isso, volto novamente com um pouquinho do berinjela e o preto, reforçando a sombra, fazendo bem certinho. Olha só a sombra que uma uva faz em cima da outra, tá? Aqui, gente, é só questão de observar bem certinho e repetir a sombra
em cima da uva que tá por baixo, tá? Já foi feito isso na primeira mão de tinta, então aqui eu só vou reforçar para ficar mais visível e a uva destacar mais, tá? Ter mais volume no cacho de uva. Aqui, ó, também eu observo bem certinho onde eu preciso retocar a sombra e já venho fazendo isso, tá? Volto, ó, com um pouquinho do azul, pode ser o Ardósia ou o Caribe, e vou jogar um pouquinho mais, tá? Onde eu ver que tem necessidade. E o ponto, ó, o ponto onde eu quero dar claridade, eu já vou reforçar um pontinho, uma pincelada mais clara, que vai ser a claridade aqui da minha uva. E eu vou fazer isso em todas as uvas, tá? Ó, coloco um pontinho mais forte e vou dos lados dando pincelada, e se for necessário retocar o contorno, já faço isso também. E repito em todas as uvas. Continuo com as uvas, dando pinceladas nessa aqui, ó, do começo do cacho também, dou uma pincelada mais forte no meio e vou ajeitando elas com pinceladinhas, ó. E dou uma espalhadinha nas laterais, bem certinho, e vou ajeitando. Essa daqui, ó, mudo de pincel, pego um pouquinho do flor de malva, dou uma ajeitada, uma pincelada nessa daqui, ó, com bastante cuidado, jogando bem pouquinho, e essa daqui também. Aqui, ó, também jogo um pouquinho do flor de malva, e aqui, só para dar um nuance de cores aqui nessa uva. Vem com um pouquinho do rosa candy, reforço aqui essa claridade, deixo ela meio espalhada aqui também, e aqui, ó, bem pouquinho, tá? Observo bem certinho qual uva que eu posso colocar. Essas que estão mais ressaltadas, que estão mais à frente, vai pegar essa claridade. Então, aqui eu jogo um pouquinho, e aqui, ó, em alguns lugares dou algumas pinceladinhas, tá? Essa daqui, ó, também coloco um pinguinho de tinta. Aqui, ó, limpo meu pincel para voltar ajeitando aqui, ó, para dar uma espalhadinha nesse rosa candy, tá? Aqui também vou jogar um pouquinho e já venho espalhando nas laterais desse pontinho, dessa claridade. Aqui só sujeirinha. Aqui também vou colocar, e aqui, ó, bem pouquinho. E já vou espalhando, ó, para deixar esfumadinho, tá? Aqui já volto arrumando bem certinho. Aqui também, volto, ó, ajeitando. Em alguns pontos, ó, o rosa candy se mistura com o azul que eu já passei e fica só mais clarinho, tá? É bem isso que eu quero. Dou pinceladinhas, observo bem certinho onde eu preciso passar e já vou jogando. Depois de fazer isso, venho com um pouquinho do verde oliva, bem pouquinho, pincel zero, dou uma diluída nesse verde oliva e vou fazer o talinho de algumas uvas, ó. Aqui eu vou fazer um talinho dessa uva que se soltou, vou deixar a pontinha dele aqui, ó, com cuidado. Venho, ó, aqui também, onde tá bem escuro, ó, na profundidade aqui desse cacho, vou passar também para fazer um talinho, nem vai aparecer, depois eu venho com um pouquinho do verde pistache, ó, faço uma voltinha, que a uva tem, né, o talinho da uva tem, e já passo aqui também, ó. É bem poucos os lugares que aparece o talinho quando a gente pinta um cacho de uva assim. E às vezes, quando tá bem cheinho, a gente nem vê, tá? Aqui eu só tô fazendo mesmo para vocês verem bem certinho como faz. Venho aqui, ó, mais um pouquinho verde oliva, depois venho com um pouquinho do verde pistache, dou uma claridade, vou puxar mais uma aqui, bem pouquinho, ó, puxo o verde oliva, aí já pego sujeirinha do verde pistache para ajeitar. Aqui eu vou puxar um talinho também, um pouquinho maior, ó, o comecinho dele aqui na uva, e aqui, ó, só sujeirinha, tá? Mais um pouquinho. Aqui, ó, também vou puxar um talinho. E faço o comecinho dele aqui na uva. Um pouquinho do verde pistache, bem pouquinho, para ajeitar. Mudo meu pincel, venho com o pincel número 2, venho com verde oliva e um pouquinho do sépia para fazer o talinho dessa uva aqui por trás, ó. Posso fazer primeiro com verde oliva, depois escurecer de um lado com sépia. Venho, ó, com um pouquinho do sépia para escurecer um lado. Vou desenhando aqui, ó, a mão livre mesmo, tá? Para ficar bem bacana.
ajeito aqui lá por trás da uva, venho subindo aqui, ó, com bastante cuidado, desse lado aqui também, pegando o verde oliva e um pouquinho do sépia junto, ajeito aqui, faço já o finalzinho dele, um pouquinho mais largo, aqui na beiradinha, ó, passo um pouquinho do sépia, venho com sujeirinha do verde pistache e um pouquinho do ocre ouro e venho clareando aqui, ó, dando uma claridade, ó, e dessa forma deixando ele arredondado. Aqui também vou jogar um pouquinho, bem pouquinho, ajeito aqui, ó, no comecinho bem certinho. Venho com o verde oliva bem diluído, fazendo os talinhos dessas folhas, ligando elas lá na uva ou no talinho para elas não ficar soltas, né, para ela não ficar voando. E aqui, ó, já venho fazendo aquele cordãozinho enroladinho que é característico da uva, tá? Tô fazendo com pincel número 2, mas vocês podem fazer com pincel número 0 também, tá? Já tô usando esse pincel número 2, então vou fazer com ele mesmo, tá? Óleo, não preciso exagerar, fazer muitos, não. Eu vou fazer, ó, mais um aqui, tá? Puxar um aqui, ó, lá por trás da folha, trago aqui, ó, pra ficar mais próximo ali do stencil que eu bati, né, do domingo. Então, venho aqui, ó, faço a voltinha com bastante cuidado e faço o finalzinho dele. Volto com mais um pouquinho de tinta pra ajeitar as voltinhas bem certinho, tá? Pra ficar bem bacaninho o trabalho. Venho com sépia, aqui, ó, nessa uva que ficou solta, eu vou fazer a sombra. Observe bem certinho que lado que ela tá mais clara e do lado contrário, ó, vou passando o sépia bem pouquinho. Essa daqui também, vou fazer um pouquinho de sombra, do lado ao contrário da claridade que entrou ali, ó, da esquerda para direita. Então, a minha sombra, a sombra da uva, vai ficar do lado direito, tá? Aqui, ó, como tá bem em cima, vou fazer só um pouquinho por baixo, tá? Ajeito aqui, ó, próximo da uva, vou deixar um pouquinho mais escuro. Aqui também ajeito. Venho, ó, nessa daqui, vou fazer um pouquinho de sombra também, bem pouquinho. Puxo com um pouquinho do sépia, deixando meio arredondadinho. E essa daqui também vou fazer um pouquinho, ó, pra dar a impressão que o cacho de uva está em cima de alguma coisa. E como eu já tinha adiantado a parte do stencil, o trabalho todo concluído fica dessa forma, fechando assim a nossa semaninha, tá? Um trabalho feito com todo carinho para vocês. As cores vai ficar na descrição do vídeo, junto com a referência dos stencil, tá? E o risco vocês vão pegar lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis. Eu escolhi algumas frutas fáceis de fazer pra gente fazer juntinhos nessa semaninha que ficou muito fofa, tá? E eu espero que vocês gostem, foi com muito carinho para vocês.